Boa noite, irmãos e irmãs. Tem sido um privilégio e o prazer todo nosso de conhecer os irmãos e de adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos desta igreja e oro para que o Senhor continue sendo exaltado através de vocês. Uma igreja consagrada. Consagrada a quem? A Deus, o Criador e sustentador da realidade. Por isso devemos assumi-lo como nosso referencial absoluto. Inquestionável. Indivisível. Colocá-lo acima de toda e qualquer outra pessoa e coisa que existe. É por isso que as Escrituras insistem nesta pegada, dizendo que bem-aventurado é aquele que não se deixa levar por qualquer que seja a influência contrária ao Senhor, mas ao contrário disso, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor. É aquele que o tem como referencial, como criador e sustentador de sua vida, de sua família, de seu casamento, de seus relacionamentos, de seu respirar, de sua saúde e tudo mais que nos é permitido aproveitar e viver. Consagrada por meio de quem? Da convergência em Jesus Cristo, e por isso devemos assumir nossa convergência nele. A Trindade, em sua eternidade, estabeleceu um projeto e graciosamente trouxe esse projeto para próximo de nós, para a nossa realidade, e se aproximou de nós bondosamente, através de Jesus Cristo. Por isso ele é o centro do plano, e todas as coisas, para a salvação ou para a perdição, convergem para ele, passam por ele. E agora, consagrada para quê? E como resposta, propomos um tema que é presente em toda a Escritura. Seja um reflexo do Senhor. Este é um tema presente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Esse tema perpassa pela história de Israel. Através da manifestação da lei do Senhor e da exigência do Senhor na vivência da lei, entendendo que ela reflete o Senhor. E ao obedecer ao Senhor e ao viver os seus mandamentos, as pessoas refletiriam o próprio Deus. A aproximação dele sendo revelada através da aproximação para com os demais, para com as pessoas. O amor e a misericórdia dele e a sua bondade sendo revelado através do amor e da misericórdia e da proximidade para com os outros. Uma igreja consagrada reflete o Senhor por meio do seu viver. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós leremos os versos 17 a 24 e nos concentraremos nos versos 20 a 24. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Na sequência de sua carta, buscando aplicar essa centralidade em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo exortou seus leitores à dinâmica constante que muitos chamam de disciplina espiritual. É muito comum ouvir esse termo. Como vimos,
aquele que foi salvo por Deus em Jesus Cristo deve se submeter ao senhorio de Cristo, não podendo mais viver como viviam antes da conversão e como vivem todos os seres humanos sem Cristo, na vaidade, estão lembrados? De seus próprios pensamentos. Paulo apresenta um modelo a seguir. Este modelo reflete o próprio Senhor Jesus Cristo, submissão ao Pai, mansidão, paciência, compaixão e unidade com o próprio Senhor, com o próprio Pai. Uma pessoa que agrega, que ao se relacionar sempre contribui positivamente. Mas, oposto a isso, a este quadro, a pessoa, ao modelo de Jesus Cristo, nós temos o modelo do homem pecador, do homem movido por sua natureza debaixo de um sistema mundano, coordenado por Satanás, que vive através da vaidade dos seus próprios pensamentos, promovendo ignorância, impaciência, dificuldade de amar e tendo como resultado a dissolução. Eu estava conversando hoje pela manhã após o culto com o irmão Stênio e estávamos considerando uma figura muito conhecida nas Escrituras, um personagem muito conhecido nas Escrituras e que serve de exemplo para este quadro que Paulo apresentou a seus leitores. Esse quadro que divide a humanidade em dois grupos. Ou a pessoa vive pela submissão ao Senhor, tendo resultado e consequências na sua vida, tornando-se segundo o modelo do próprio Senhor, ou ela vive pela vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo as consequências contrárias ao do Senhor e tendo a dissolução como resultado para a sua vida. Então nós estávamos conversando, e eu quero apresentar isso aqui rapidamente, para ilustrar e mostrar como isso é possível para acontecer para alguém que conhece o Senhor. E esse personagem era Jonas. Lembra de Jonas? Lembra do peixão? Da sardinha grande? Muito bem. No capítulo 4, não precisa abrir, só vou mencionar como exemplo. No capítulo 4 nós temos um texto incrível, em que Jonas vira para o Senhor e diz assim: eu sabia. Quando o Senhor me chamou para pregar essa mensagem de juízo em Nínive, conhecendo o Senhor, eu sabia que o Senhor salvaria esse povo. E ele não queria. Profeta do Senhor. E por isso eu fugi para Tarsis. Eu fui para o outro lado. Eu não queria isso. Veja que Jonas, o problema dele não era não conhecer o Senhor. Porque ele revela que conhecia, e a sua palavra mostra o quanto ele conhecia, de fato, o Senhor, mas foi a rebeldia do seu coração, porque naquele instante, sobre aquele assunto, Jonas não se submeteu ao Senhor, mas andou segundo a vaidade do seu próprio pensamento. E qual foi o resultado? Ignorância, impaciência, dificuldade de amar e de revelar amor e compaixão como o próprio Deus, e desejo de dissolução, de morte para aquelas pessoas. Por 2 vezes Jonas disse: eu quero é morrer. E o Senhor perguntou para Jonas: faz sentido isso? É de bom tom esse seu pedido? É coerente? E Jonas por 2 vezes respondeu, muito chateado: sim, é de bom tom e eu quero morrer. Esse é um exemplo de como, se nós não nos submetermos ao Senhor, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo tendo a nossa missão como igreja,
mesmo tendo o seu ministério, a sua vocação, como vimos hoje, se a pessoa não se submeter ao Senhor, ela não tem outra opção a não ser viver pela vaidade de seus próprios pensamentos. E as consequências virão. Não há escolha, não há opção, não há outra via, outra maneira de viver. Tudo agora é consagrado ao Deus Trino e deve se moldar ao seu direcionamento. E não, eu tenho insistido nisso, definitivamente não. Paulo, assim como os demais autores das Escrituras, não está reduzindo essa realidade ao contexto religioso, ao ajuntamento solene, como estamos aqui agora, aos ministérios, aos rituais, tudo isso está incluído. Mas ele fala do viver. Ele fala dos pensamentos, dos desejos, dos planos, dos nossos relacionamentos, começando no lar e se estendendo a todos com quem nós nos relacionamos, intimamente ou não. Em Cristo, não temos liberdade para viver o que bem entendemos e como bem entendemos. Isso incomoda? Como falamos hoje de manhã, claro que incomoda. Pois nós temos uma natureza pecaminosa. Ainda temos. Chegará o dia que ela não mais existirá. Chegará o dia que o Senhor vai, ao arrebatar a sua igreja, irá fazer uma cirurgia espiritual que terá efeito sobre o nosso corpo. E tirará essa natureza pecaminosa que tanto nos influencia e que insiste em retomar o controle. E nós temos essa natureza pecaminosa que perdeu o controle total que possuía, mas que ainda nos influencia. E busca retomar esse controle, direcionando-nos a nós mesmos. Sim, o próprio apóstolo Paulo apresenta, tanto em Efésios como em suas cartas, essa tensão. Meu irmão, minha irmã, de um lado nós temos a natureza, e deixa eu simplificar isso para nós, a natureza pecaminosa que diz para a gente, não pense, sinta, viva pelos seus sentimentos. E ela o faz porque os sentimentos são subjetivos e é fácil manietar as pessoas a partir dos seus sentimentos e dos seus desejos. Mas de outro lado nós temos o Espírito Santo que diz, pense, pondere todas as coisas, inclusive os seus sentimentos. E ele nos aponta um referencial que é Cristo e o seu Evangelho. Então nos incomoda saber que não estamos no controle e que não devemos lutar pelo que achamos ou queremos, mas sim por aquilo que o Senhor nos direciona. É isso que Paulo nos mostra nesse texto. Vamos ler o texto. Efésios 4, 17 a 19. Como eu disse, ficaremos nos versos... 17 a 24, ficaremos nos versos 20 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Paulo apresenta e evidencia que o nosso referencial mudou. Paulo começa esta parte do texto dizendo: não, vocês não podem, falando para seus leitores e para nós, leitores tardios, vocês não podem mais viver como viviam, como vivem os gentios, porque eles têm um combustível diferente de vocês. Eles têm um ponto de partida que não é o de vocês. Não é o Senhor, não é a submissão ao Senhor e a vivência de seu evangelho. É a vaidade de seus próprios pensamentos, é o seu próprio orgulho. Eles são movidos a isso e vocês não podem mais viver dessa forma. Porque isso traz um resultado que não condiz com o evangelho e com o relacionamento com Deus. E por isso, então, ele mostra, a partir do verso 20 e 21, que o nosso referencial mudou. Ele volta para esta questão. Verso 20, ele mostra que há novo e único conteúdo que direciona. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vivemos a aprender a Cristo desde o dia de nossa conversão, desde o dia em que fomos direcionados a Ele. E este aprendizado, ele nunca terminará, nem por toda a infinitude, porque Ele é infinito. E para sempre, mesmo depois de transformados, mesmo sem a natureza pecaminosa, a semelhança em parte como Adão antes de pecar, nós para sempre continuaremos a aprender acerca do Senhor. A relação com Ele redunda em aprendizado. Enquanto neste mundo, enquanto nesta realidade que nós estamos, nesta tensão com uma natureza pecaminosa e com a presença do Espírito Santo movendo-nos a Jesus Cristo, essa tensão vai sempre existir e nós obrigatoriamente sempre estaremos e teremos que aprender dele. Teremos que manter os olhos nele. Porque não há vácuo em nossa vida. Não há vácuo. Não há um momento em que, em nossa vida, um segundo sequer, em que não haja influência sobre nós. Nós já nascemos influenciados. Somos seres influenciáveis. Somos resultado daquilo que vemos, ouvimos, assistimos e tudo que está ao nosso redor, consciente e inconscientemente. E essa natureza, especialmente naqueles que já foram salvos pelo Senhor e libertados da morte em seus delitos e pecados, então libertados daquela escravidão, daquela cegueira, daquela incapacidade de entender, de fazer a leitura correta da realidade e de se relacionar com o Senhor, esta natureza inquieta, ela está inquieta, porque ela quer retomar esse controle e esse poder, em sintonia com tudo que está aí. Então Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. E o verso 21 ele completa, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Há um novo padrão, há um novo e único resultado esperado. Só existe um resultado esperado para aquele que está no Senhor. Então, quando as pessoas, ou quando qualquer pessoa olha para aquele que foi alcançado pela graça, precisa naturalmente olhar e perceber o Senhor daquela pessoa. Contemplar o Senhor
daquela pessoa, o seu senhorio sobre nós. Essa é a essência do que nós chamamos discipulado, ou ser discípulo. Quando nós perdemos a nossa identidade. Se não assumimos um novo referencial, vivemos por nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Se não assumirmos este referencial, esse único referencial, esse padrão, e tendo esse resultado esperado, nós viveremos por nós mesmos. Esta é a essência da idolatria. Esta é a essência do que as Escrituras apresentam sobre idolatria. Ou adoramos o Criador, vivendo por seus princípios e delimitações, ou adoramos a nós mesmos, usando de sub-ídolos para satisfazer o ídolo maior que somos nós mesmos. Essa compreensão está em toda a revelação de Deus. Não é exclusividade de Paulo ou de qualquer outro, está em toda a palavra. Veja como exemplo, eu quero ir para um outro texto rapidamente, só para exemplificar isso. Ainda nos mantendo em Paulo, na linha de raciocínio, vai para, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Veja como exemplo que Paulo escreveu aos crentes em Roma, e eu vou para esse texto, porque esse texto vai nos remeter à primeira pregação no sábado, ontem à noite, quando nós tratamos acerca do Criador, nosso referencial absoluto. Eu vou ler a partir do verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Rebeldia. Nós vamos voltar para Efésios, mas veja que Paulo diz rebeldia. E a rebeldia é expressada através da rejeição do Criador, o que traz consequências imediatas para o homem, porque conforme Paulo apresenta, quando se rejeita o Criador, quando se nega a adorar ao Senhor, ao Criador e sustentador da realidade, o homem se volta para si mesmo. É o que ele diz no verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então o homem procura ou cria coisas que venham a refletir a sua imagem, que se adequem ao seu coração, aos seus anseios e que pareçam, pelo menos, atender aos desejos do seu coração. Tudo é uma questão de adoração. Tudo na vida é uma questão de adoração. O que difere é a quem adoramos. Ou nós adoramos ao Criador, a Deus, o sustentador da realidade, e manifestado através da proximidade de Jesus Cristo. Então, ou nós adoramos ao nosso Senhor e nos submetemos a Ele, ou adoramos a nós mesmos, usando
de subterfúgios, de ídolos diversos, para satisfazer o ídolo maior, que somos nós. Então Paulo mostra que o nosso referencial mudou e agora não é possível continuar da mesma forma e tendo a mesma fonte de conhecimento e de influência sobre nós. E ele mostra do verso 22 ao 24 que há uma dinâmica, consequentemente, uma dinâmica de reaprendizado, o que falamos hoje de manhã. Verso 22, um abandonar da velha vida. Ele diz no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é despojar? Jogar fora. É como tirar a roupa e jogar fora. Tirar de si. Se desfazer disso. Nós temos a lógica da dinâmica de nossa conversão. Este abandonar da velha vida. Ele vai falar do assumir uma nova realidade nos versos seguintes e vai evidenciar que é impossível assumir uma nova realidade coerente com a vocação recebida. Lembra Efésios 4:1? É impossível sem nós nos despojarmos da velha vida. É impossível manter as duas realidades em nós. Mas ele diz que nós precisamos constantemente abandonar esta realidade, esta velha realidade. Então, é a lógica, como eu mencionei, da dinâmica de nossa conversão. Deixa eu retratar isso aqui de uma maneira muito simples e que eu tenho certeza que você já ouviu e conhece. Pense naquela ilustração da conversão muito conhecida. Você está no caminho. Esse é o seu caminho, essa é a sua vida. E você vem por esse caminho e todo tipo de influência, e segundo Paulo, este caminho, e neste caminho, você está morto em seus delitos e pecados, debaixo de um sistema mundial, supervisionado por Satanás e que entra em sintonia com sua natureza para influenciar você e manter você nesse estado e neste caminho. Então essa é a sua vida. E você vem nesse caminho. Em um determinado momento na sua vida, algo acontece ou aconteceu. Algo que veio de fora, algo externo, não algo inato, não algo que nasceu em você, algo que vem de fora. A ação de Deus por meio do Espírito Santo, através do Evangelho, impacta ou impactou você e conduziu você ao arrependimento. Literalmente, conduziu você à falência. Essa é a ideia mais profunda acerca de nosso arrependimento, de nossa conversão ao Senhor. Então, nos fez considerar objetivamente a nossa vida, aquele caminho, e nos fez reconhecer que não poderíamos continuar nesse caminho, e então houve uma convergência, uma conversão, daí a palavra, para um outro caminho. Não há um retorno para esse caminho, porque é o mesmo caminho. Não há um continuar neste caminho de forma diferenciada. Não, mas uma convergência para um outro caminho, uma outra direção, em que, naquele momento, você assume falência, tudo aquilo que nós não queremos. Tudo aquilo que é contrário ao pensamento e desejo do homem. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que já tem a consciência para entender isso, não quer aparentar ser um falido. Todo mundo quer, de alguma forma, convencer a si próprio e aos demais, a começar por sua família, que consegue vencer na vida. Então a ideia de falência é desesperadora para o homem. Mas veja que coisa impressionante. No dia de nossa conversão, e a partir daí,
vem o Senhor por meio do seu Espírito e vira para a gente e diz: você tem de assumir falência. Exatamente o que nós não queremos. Mas o impacto da ação de Deus por meio do Espírito Santo, através do Evangelho, é suficiente para nos levar à falência. A falência de quê? De nosso próprio senhorio. Nós reconhecemos que não podemos continuar nesta vida e não podemos continuar sendo senhores de nós próprios. Então nós convergimos para um novo caminho, para um novo senhorio. Esta é a dinâmica de nossa conversão. E é por isso que Paulo diz que nós devemos nos despojar do velho homem, jogar fora, considerando tudo aquilo que nós recebemos no decorrer de nossa vida. Tudo isso passa, como falamos hoje de manhã, por nossa conversão, passa pela cruz de Cristo. E automaticamente, versos 23 e 24, devemos assumir uma nova realidade. Ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, nós nos despojamos de uma velha realidade, nos despojamos de uma vida movida pela vaidade de nossos próprios pensamentos. E nós assumimos um viver a partir da submissão a Jesus Cristo, reaprendendo a viver por meio do seu Evangelho. Olhamos para os seus princípios, olhamos para as suas diretrizes, olhamos para o seu exemplo, olhamos para a sua palavra, olhamos para tudo aquilo que ele nos revela e aplicamos isso em nossa vida. É difícil? É uma pergunta, é difícil? É? É possível? Claro que sim. Difícil é por causa da realidade do que somos. Mas possível é a partir da intervenção de Deus. Porque se Deus não entrar em nossa realidade e não intervir em nossa vida, nós continuaríamos naquele caminho de morte em nossos delitos e pecados, de cegueira espiritual, de relacionamentos e de feitos e mais feitos voltados para a satisfação própria, porque nós já nascemos movidos ao nosso ego. Meu irmão, nós somos o tempo todo movidos ao nosso ego. Ninguém precisa passar por uma escola, ninguém precisa aprender a ser egoísta. Isso está em nós. É impressionante. Agora nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a pensar e a considerar o outro, o próximo, como reflexo da consideração ao Senhor. Isso precisa ser aprendido, e isso precisa ser aprendido, batido. Porque a nossa natureza, todo dia quando nós acordamos, e sem percebermos, porque ela não faz alarde, ela vai nos insistir que nós devemos satisfazer a nós mesmos. E que nós devemos ficar satisfeitos e alegres quando as pessoas reconhecem o que somos e nos elogiam e concordam conosco. Mas que nós devemos olhar com outros olhos e nos afastar daquele que não concorda com nossos pensamentos. E de alguma forma parece que somos levados, movidos, influenciados a levar todas as coisas para o lado pessoal. Isso é terrível na natureza humana. Então nós devemos abandonar o velho homem e assumir uma nova realidade, algo iniciado em nossa conversão, que deve ter efeito continuado. A maneira como Paulo escreveu esse texto, as palavras que ele usou, na forma como ele usou, aponta para algo realizado, definido no passado. Ele aponta para o dia de nossa conversão. Esse despojar e revestir é apontado por Paulo para um passado
Quando isso aconteceu, foi o dia de nossa conversão. Só que ele diz que isso precisa ser renovado, para então vivermos aquilo que o Senhor espera de nós. E veja, na sequência do texto, verso 25 até o início do capítulo 5, esta dinâmica de reaprendizado, este novo referencial que mudou, e esta dinâmica de reaprendizado promove mudanças definitivas em nós. Mudanças definitivas. Veja como Paulo, eu vou ler essa parte do texto e vou chamar a atenção para exemplificar com um verso. Olha aí do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Interessante porque Paulo vai apresentar estas exortações, esses exemplos de mudanças significativas, definitivas em nossa vida, não como opção. Paulo não vai dizer, olha, se você, agora guiado pelo Senhor, se você desejar, se você concordar, junto à sua família e junto à sua igreja, faça tais coisas. Considere dentre as opções isso que eu estou falando para você. Não, tudo isso está como algo definitivo. Se a pessoa saiu de uma vida movida pela vaidade de seus próprios pensamentos e começou então a se submeter ao Senhor, e entrou nessa dinâmica, nessa disciplina espiritual que leva ela constantemente, dia após dia, a jogar fora aquilo que não condiz com a vocação e a assumir aquilo que a leva a ser coerente com a vocação recebida pelo Senhor, entendendo que é assim que nós adoramos ao Senhor, ela terá essas mudanças em sua vida. E eu quero pegar dessas um exemplo. Algo que mexe com todos os homens, com todas as mulheres, com todas as pessoas. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Interessante, muita gente, inclusive na desculpa de ser autêntico, com a desculpa da autenticidade, entende que tem de ter liberdade para falar o que pensa. E como pensa. Falar, conteúdo e forma. E Paulo está dizendo, em Cristo, e eu vou pegar isso como exemplo dos demais, em Cristo, você não tem liberdade para falar o que bem entender e como bem entender. Ah, mas como assim? Pelo menos eu sou autêntico. Já ouviu isso? De fato, autenticamente pecador. Autenticamente vivendo pela vaidade dos seus próprios pensamentos, porque acha que deve fazê-lo da forma que acha. Isso é ignorância. Lembra? Resultado.
E, consequentemente, impaciência para com quem não concorda. E, consequentemente, dificuldade de amar aqueles que insistentemente não concordam. E o resultado disso é dissolução. É assim que muitos acabam se distanciando, inclusive da igreja. Em Cristo, nós não temos liberdade para falar o que bem entendemos. Mas, pastor, olha, a pessoa fez isso e veio aqui. Vai edificar? Olha o que Paulo está dizendo. Em Cristo, nós temos liberdade para edificar. O que sai da nossa boca tem de edificar. E nós entendemos o termo edificar no sentido bíblico, no sentido comum usado nas Escrituras, de ajudar a outra pessoa, conduzindo esta outra pessoa a Jesus Cristo, a ter um viver amadurecido pelo Evangelho, no Evangelho. Então, em Cristo, nós não temos liberdade para falar o que bem entendermos e como bem entendermos. Então, meu irmão e minha irmã, essa história de que eu sempre fui assim, meu pai foi assim, me ensinou assim, minha família, meu avô, isso não cola com crente. Isso cola no sistema. Sabe o sistema? Coordenado por Satanás, em sintonia com sua natureza, ele vai tentar convencer de que não, sim, isso é normal. Isso faz parte da vida. Como vou ignorar isso? Em Cristo, tudo passa pela conversão. Em Cristo, tudo passa pela santificação. Tem que mudar. Mas eu sempre falei assim, vai ter que mudar. E deixa eu dizer que é possível, porque o Senhor não cobra aquilo que é impossível. Se a exortação está sendo feita e o direcionamento está sendo dado, é porque é assim que nós adoramos ao Senhor. E sabe por que tem que ser dessa forma? E nós temos que aprender a pensar assim, a pensar biblicamente. Sabe por que temos que agir dessa forma? Não é em primeiro lugar para o bem do outro. Isso vem na sequência. É porque é assim que nós adoramos ao Senhor, independentemente do resultado. Mas se eu fizer isso, mas fulano não muda. Não é para a mudança do outro, é para a adoração ao Senhor. Se o Senhor conduzir essa outra pessoa à mudança, amém por isso. É o que se anseia, é o que se ora, é o que se espera, é o que se quer, sim. Mas independentemente do outro, nós temos que adorar ao Senhor, cuidando de tudo que somos e de tudo o que fazemos. Não é simplesmente mudança, essa mudança definitiva, essa mudança que vem a partir da conversão, não é simplesmente uma mudança de religião. E consequente adaptação de crenças e rituais, não é simplesmente mudança de igreja, mas é mudança de vida. É mudança de perspectivas, é mudança de identidade. Não mais eu, lembra? Mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da adoração. Quando nós chegamos aqui, isso é um presente de Deus. Uma igreja consagrada é aquela que adora ao Senhor no todo de seu viver. E que, consequentemente, entende a dinâmica da igreja local como um presente de Deus ao providenciar, através da igreja local, aprendizado, fortalecimento, conforto, treinamento e o privilégio de louvá-lo, como nós temos feito nesses dias. Isso é um presente de Deus, por isso devemos valorizar esse presente. Mas a nossa adoração se estende no todo de nossa vida. A maneira como você fala e como fala, na maneira como lida com as pessoas, seja essas quem for. Na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você planeja e de acordo com os seus planos, com os seus objetivos, com os seus anseios,
a maneira como você reage aos momentos difíceis. Em todo e qualquer momento, inclusive quando você está sentado diante da internet. Absolutamente tudo. Essa, e nesse momento, é o momento e a forma de você adorar ao Senhor. Você é consagrado ao Senhor? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você precisa responder ao Senhor. Você ao Senhor. Você ao Senhor. Você ao